E agora, pessoal, eu queria apresentar essas pessoas aqui. Eu vou pedir para se apresentarem, né? Porque são pessoas especiais, tá? Numa semana aí, no mês, né, que fala sobre o acidente vascular cerebral. E vou pedir para vocês irem só um pouquinho mais para cá, para ficarem mais próximos, para aqui na visualização aqui. E eu vou pedir primeiro, tá, pessoal, essas duas alunas aqui que eu tenho um carinho enorme, são alunas da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Medicina aqui de Arapiraca, tá? E elas fazem parte de um projeto que eu queria que elas primeiro se apresentassem, né? E falassem um pouquinho sobre esse projeto, um projeto de extensão e qual a importância disso para a nossa sociedade. Boa tarde a todos os ouvintes, eu sou Rafaela Alcântara, estudante de Medicina aqui da UFAL Campus Arapiraca, como o professor bem falou, e também sou membro do projeto de extensão, né, o Pense Bem, que a gente trabalha um pouquinho com a prevenção tanto do traumatismo crânioencefálico como também do acidente vascular cerebral. Eu sou Beatriz Brito, coordenadora do projeto, com o que a Rafa falou, que é o Pense Bem. E aí vocês podem se estar perguntando, e por que trazer esse projeto para Arapiraca? Qual a importância dele, né? E aí a gente fazendo alguns estudos, a gente percebe que Arapiraca, no último ano, teve 662 internações de AVC. E dessas 662 internações, 199 levou à morte. E isso é um número muito grande. E aí se a gente for para mundial, a cada 6 pessoas, uma morrerá de AVC. Então isso é muito grande e a gente entende a importância de não tratar, mas sim de prevenir, para que essas pessoas não cheguem a ter um AVC. E a gente trabalha muito na prevenção. Bom, nossas ações, né, elas começaram desde o começo desse ano, né? O projeto de extensão Pense Bem é um projeto novo que a gente trouxe aqui para Arapiraca. Começou efetivamente nas ações mesmo. E o nosso foco de atuação é trabalhar com todas as faixas etárias, desde crianças a idosos, porque a gente sabe a importância, né, de trabalhar esses dois temas, tanto do TCE quanto do AVC, em todas as faixas etárias, porque qualquer um está propenso a ter um acidente vascular cerebral, por exemplo, né, desde criança até mesmo os idosos. O TCE, na nossa região, é campeão de audiência e muito jovem, né? Nossa, é um absurdo. Deixa eu pedir aqui também, só fazer uma parte, você se apresentar aqui com essa turma. Fala um pouquinho aí, especialista em neurologia. Especialista em neurologia, Rodirene Barbosa. Isso, seja bem-vindo. Voltei há 2 anos aqui para a cidade, para Arapiraca. Tenho conhecimento, né, na área de AVC, porque trabalhei no Hospital Santa Marcelina, com formação de unidade de AVC, fiz pós-graduação com a doutora Sheila em Porto Alegre. Tenho uma subespecialidade, assim, querida, amada, que é a esclerose múltipla, que eu sou apaixonada. Então, assim, do coração, a esclerose e a AVC foi por formação. Então, faço as duas, né, com mais conhecimento. A gente acaba pegando tudo de neurologia, porque não tem aqui no estado nem filosofia de subespecialidade. Mas as que eu me dedico mais são esclerose múltipla, em primeiro lugar, e vascular, que é o AVC. Hermi, aquela pergunta que você sempre faz para os nossos convidados, né? Né? Quem é, de onde veio, né? De onde veio a doutora? Você é arapiraquense? Sou arapiraquense, não nasci aqui, nasci em Recife, mas fui criada em Arapiraca, meus pais são aqui de Arapiraca. Vivi muito tempo fora e depois a terrinha chamou, né? Eu voltei para Arapiraca. Vamos ver o que a gente consegue fazer pelo estado e pelo município. Aí, coisa boa, né? Mais uma pessoa que né, saiu aí do nosso estado, né, para estudar, para cada vez para sonhar mais, um pouquinho, né? Ampliar os horizontes e volta para cá. E volta para prestar um serviço aqui à sociedade. Uma vacuí, né? Em uma área que eu chamo a atenção, né? Que ela tem muito mais experiência do que eu nisso, falar, né? Sobre os acidentes vasculares cerebrais, né? E como os seus cuidados. E a pergunta que não pode faltar é a idade, né? Desde que você nasceu, você já tem o risco de ter AVC. Porque tem algumas patologias da infância e da adolescência que podem causar AVC. Então, por exemplo, uma criança que tem alteração na hemoglobina, que
uma patologia, ela pode ter anemia falciforme, ela pode ter AVC. A gente já pegou muitas crianças com AVC por conta de anemia falciforme. E é totalmente prevenível e tratável. Então, assim... Até as crianças, né? Então, anemia falciforme aumenta o risco. Tem uma forma de se prevenir na vida diária, nós humanos temos que ter boa qualidade de vida, temos que fazer atividade física, cuidar das crônicas, né? Quais são? Diabetes, pressão alta, colesterol, tabagismo, sedentarismo e doenças cardíacas. Essas são as mais prevalentes para pessoas que têm um AVC na faixa etária dos adultos. O estresse corrobora. O que eu sempre falo do estresse? E eu acho que todo mundo vai concordar. O estresse, ele diminui a imunidade. Então, uma pessoa que tem uma vida estressante, ele pode desenvolver qualquer patologia. Não é o estresse diretamente. Seria o quê? Os efeitos, as consequências dele. Então, o estresse, na neurologia, a gente vê muitas patologias que eles vão se exacerbar num período de estresse. Então, não é que o estresse causou. Indiretamente, ele é uma causa, porque ele baixou a sua imunidade, então aumentou os riscos de qualquer. Entendi. É a minha observação particular que eu sempre muito importante, né? Diga-se de passagem. Existe muito aqueles conceitos populares. Eu trabalhei o ano passado aqui com dicas, tá? Justamente por quê? Algumas dicas simples que aquilo me incomodava, tá? Na minha profissão médica como cirurgião. Então eu via muitas pessoas vindo do interior, elas levavam um corte. O que é que elas faziam muitas vezes? Colocava pó de café, colocava as substâncias mais que você pensar, já tinha colocado. E isso me fez. Eu trabalhei em PSF. Então isso me fez ir a rádio como uma coisa de poder contribuir mais, né? Por quê? Porque era uma pessoa que você ia fazer um procedimento, ela iria para casa, às vezes ela ficava internada com a gente, e às vezes até tinha possibilidade de até perder um membro, né? Com uma amputação, com uma infecção. Eu vi um idosinho fazendo, ele fazia xixi dele, perdeu o pé. Tá vendo? Sim. A mesmo fazia o curativo, ele chegava em casa e fazia xixi porque curava. Lógico, combinou com o quê? Ele teve que amputar. Então já vi, isso me trouxe aqui. Então tem muitas coisas populares. Uma das coisas que me chama muita atenção, tá? Aí você na experiência pode nos ajudar. Muita gente diz, eu acordei de madrugada, passou um vento e eu tive um derrame. Isso é uma coisa... não existe, né? Um vento mal. Para você ver o vento mal, aumenta. É como doenças cardíacas. Do infarto é mais prevalente onde? Durante a manhã, né? A maioria das pessoas que infartam, elas têm um período que é o período noturno. Período... o AVC também acontece mais nessa frequência. Então é uma coincidência. É uma coincidência, é o vento que passou. É o vento. E assim, a gente também vai trabalhar no projeto, trabalha como reconhecer uma pessoa que está tendo AVC, porque a gente até brinca que tempo é cérebro. Porque a cada minuto que vai se passando, a gente vai perdendo neurônios e é extremamente essencial que a gente consiga reconhecer uma pessoa tendo um AVC para poder socorrer e posteriormente ligar para a SAMU e que tenha o atendimento adequado. Então, existem sinais iniciais que a pessoa pode reconhecer, que a gente poderia ajudar aí, ó, em casa, alguém está vendo, poderia... Os sinais são clássicos, né? Déficit de sensibilidade, a pessoa fica com o lado, com a sensibilidade, não sente, a força, né? Começa a perder a força, braço, a fala muda, né? Tem pessoas, gente, observa, tem pessoas que chegam dizendo, meu pai tá ficando com Alzheimer. Aí eu, como assim, seu pai já faz quanto tempo? Não, hoje, ele começou hoje com Alzheimer. É uma afasia, ou seja, não é que ele esteja com Alzheimer, ele não compreende o que ele está sendo perguntado e ele fala coisas desconexas, ele fala o que ele está pensando. E aí, se é uma coisa aguda que acontece de um dia, o pai foi dormir bem, acordou com Alzheimer, não existe. Então ele foi dormir bem, acordou e tá falando coisas que eu não estou entendendo, provavelmente isso pode ser um AVC, entendeu? Então até que prove o contrário, ele tem que ser encarado como uma coisa grave e que precisa de um procedimento. O desvio, aquele desvio que tem, rima, fala, né?
Mas uma coisa que a gente sempre ensina muito, né? Justamente para reconhecer esses sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar tendo um AVC. Existe uma palavrinha mágica que é SAMU. SAMU indica tanto a questão do serviço de atendimento móvel de urgência. Isso, mas cada letrinha da palavra SAMU tem um significado muito interessante pra gente. Por exemplo, o S significa sorrir. Então a gente pede para a pessoa sorrir. Uma pessoa que está tendo um AVC, quando ela sorri, geralmente ela só vai conseguir sorrir com um lado do rosto, porque o outro lado, isso, que o outro lado está paralisado. A letra A vai ser de abraço. A gente pede para as duas pessoas, para a pessoa levantar os dois braços. No AVC, geralmente ela só vai conseguir levantar um braço, o outro braço levanta um pouquinho ou praticamente não levanta. Porque ela perdeu o que você falou movimento. Isso. E o M é de música. A gente pede para a pessoa falar uma frasezinha curta ou cantar uma música que essa pessoa conheça. E geralmente a fala vai estar aquela fala embolada, a gente não vai conseguir compreender, só aqueles sons compreensíveis, ou até mesmo a pessoa não consegue falar. E a última letra, né, do SAMU, que é de urgência, que é justamente o que a Bia falou, porque tempo é cérebro. A cada minuto que se passa, 2 milhões de neurônios podem estar sendo perdidos. Então é importante a gente agir rápido para tentar diminuir o máximo de sequelas e garantir uma qualidade de vida para aquele paciente, né? Bom. Bia, quer falar? E aí uma coisa que a gente também visa é que a gente acabou descobrindo que as pessoas não sabem o número do SAMU. Fica, é um 90, 91. E aí a gente tenta enfatizar que é um 92 para realmente ligar para o serviço adequado. E aí também a gente pensa na responsabilidade que elas têm quando tem esse número. A gente conscientiza, hoje a gente fez uma ação com 350 jovens na Escola Adriano Jorge, da importância deles saberem esse número e não passarem trote. Porque no momento que eles estão passando trote, eles estão deixando que uma pessoa que necessite esteja sendo atendida. E aí a gente também tenta fazer essa conscientização. É importante, né? Porque às vezes você está atendendo alguém que precisa realmente, né? Eu vou colocar mais uma coisa aí, porque muitos casos, às vezes, acontece de vertigem. Chega tem vontade de vomitar também? Que aí muitas vezes são atendidos como uma labirintopatia, como um labirinto. E muitos casos desses é AVC, e é um dos piores AVCs que a gente considera, porque é AVC de tronco, que é uma área muito nobre do cérebro. E aí eles têm que ter mais atenção, eles têm que ser atendidos com mais cautela e precaução. Então a vertigem, nem sempre que chegar uma vertigem no pronto-socorro, ela tem que ser encarada como labirintite, passar uma medicação e ir embora. Tem que ver se não tem outros sinais, perguntar se o paciente está com dificuldade de engolir, que geralmente pode estar associado. Um dos mais graves de AVC, de tronco. Justamente é que apresenta esses sintomas. Esses sintomas. Então, esse AVC de tronco é um AVC muito delicado, onde o risco do paciente reAVCizar é muito grande e de ir para a morte muito rápido. Olha, eu trago agora um pouco para a ativa, né? Já que temos alunos aqui. E também eu acho que isso é de extrema importância para quem atua nas frentes de emergência. Na frente da clínica, quem porque assim, tem que saber fazer. Eu atendi faz o quê? Uns 15 dias no consultório, o paciente tinha sido liberado. E um AVC de tronco, e tem um AVC, a gente chegou até a fazer a tomografia não tinha imagem ainda, porque o tronco é uma das áreas mais nobres, não é fácil de pegar. E quando ele fez a ressonância, tinha 3 áreas. E esse senhor tem 50 e poucos anos, gente, ou seja, jovem, na área, assim, a gente tem que pensar o quê? Na área de trabalho ainda, com um AVC de tronco, e se a gente não atuar, não reconhecer, o risco dele de morte é grande e o risco dele ficar sequela é muito grande. Esse, por exemplo, vai ficar, ele reclama de tontura o tempo todo. Eu já disse, olha, não tem, o trabalho dele é um trabalho delicado, então assim, por mais que eu tenha orientado, assim, não pode, porque perde a destreza, né? Cuidado, essa tontura não vai melhorar com medicação, tontura, porque é um AVC, é diferente, entendeu? Né? Então assim, provavelmente ele vai ter uma sequela pro resto da vida de vertigem. E eu já disse a ele, não adianta só usar a medicação para vertigem, porque aquilo não vai se reverter. Foi um AVC, é como uma sequela, né? E esse senhor, por exemplo, ele perdeu, ele foi atendido, fizeram medicação para náuseas, vômitos, liberado. Como
labirintopatias. Só que não melhorava, só estava piorando. E aí quando foi ver, gente, eram 3. Ele tinha 3 lesões na imagem. Poxa. Ou seja, muito grave. Ele poderia ter ido a Então, óbito. é algo muito interessante, né? Até para quem está profissionais, né, de saúde, que trabalha na linha de frente, para ficar atento, né? A essas... Vertigem é uma pegadinha, gente. Tem Eu vou cuidado, dizer que né? como na clínica, uma vez eu peguei um paciente que chegou com a vertigem, ele é etilista. Você pega assim, no pronto-socorro, é etilista, assim, e assim, eu digo, rapaz. Aí eu disse, não, eu vou internar. Tomografia do primeiro momento não tinha nada. Eu disse, eu vou internar. Depois Era um AVC de tronco. vinha uma lesão Foi uma posterior. ressonância. E assim, foi vou dizer a vocês que foi pura intuição, assim, porque como ele estava. Ele ainda tava, tinha Um fator né? Estava associado, né? bêbado no momento, então assim, com aquela coisa, será? Mas assim, era tão forte a queixa dele, ele estava tão mal que eu acreditei no paciente. Se eu for internar, é melhor internar e se for, não for, cura a bebida dele e depois ele vai. O quê? Mas depois era um AVC de tronco, realmente. AVC de tronco eu já vi, assim, um paciente na minha frente, bem, morrendo aqui e rebaixou e morrendo na hora. Deixa eu mandar um alô para a turma que já está conosco aqui, a Netinha Araújo, a Lana Torres, o Bruno Lima do Vale, o psicólogo Denis Menezes nos acompanhando, a doutora Isabela Cabral Candiago, a nossa querida a Liédia Cunha, também psicóloga, um abraço para você, Liédia, Josefa Bellarmino, contadora, o enfermeiro Jean Vital conosco, na escuta, um abraço, Jean, para você, a Shirley, a doutora Shirley também, um abraço para você, Shirley, a Valdelice Santos, enfermeira, também aqui nos acompanhando, a Juliette França, o José Amaro Filho, a Adriana Alves, a Adilane Freire, um abraço para você, o Alan Fradique, lá em Coruripe, a Socorro Silva, o Luiz Carlos, a Josefa fala boa tarde, deseja a todos um bom programa com muito aprendizado para nós, o Guilherme Leão também, o José Amaro fala parabéns a todos pelo belo programa e por estas palavras esclarecedoras para a sociedade. Um abraço para você, Amaro. A Sinédria é aqui conosco também, ela fala parabéns a todos pelo programa, tá? Lá do Unacom do Chama. A Isabela fala conosco, tema de extrema relevância e bem abordado. Parabéns mais uma vez, Jean, e essas alunas brilhantes, em especial a Beatriz Brito. Um abraço para você, a Cássia também, um abraço para você, a Cássia. A Lenalva Ramos, acho que está em Maceió, o Frank Killer, a Kelly Machado, o José Rosério Costa, a doutora Francine, tá? Um abraço para você, Francine. Aproveita um abraço para Um Francine. abraço. Nefrologista e hoje, tá? Coordenadora, né, do nosso curso de medicina do campus aqui. Que bom, Tá vendo aí? Francine. Francine é a nossa coordenadora do curso de medicina, né? E a Valéria Lima, mandando as palminhas, o Alcione Cândido, nosso querido odontólogo, a Elisângela Maria, parabéns, amigo Jean, o Alcione fala conosco, um abraço para você. Parabéns, o programa está de parabéns pelo excelente programa, tá? Um abraço para vocês todos aí que estão nos acompanhando. E a gente hoje está abordando, né, o acidente vascular cerebral. Existe uma dúvida muito comum, né, que é aquela questão, é hemorrágico ou é... Isso é uma delicadeza, Não isso é? é delicadeza. Então, assim, é muito importante. Não tem como, o paciente chega para mim e às vezes vai no primeiro atendimento e vem sem nenhuma imagem. Para o neurologista, não tem como a gente tratar, ou qualquer médico atender um paciente que tem AVC sem imagem. Ele precisa da imagem para Ele nortear o precisa de tratamento. tomografia. Ele não pode nem sequer, Jean, para você ver a gravidade, baixar a pressão do paciente. Que ele vai identificar, olha, isso aqui pode ser um AVC. Isso aí tá? que é um AVC. É, Agora, tá. Clinicamente ele vai dizer. se o paciente tiver com 220 por 120 De pressão, não tá pode bonito, baixar. tá lindo. Não posso fazer nada se eu não tiver uma imagem. A imagem que vai nortear. Por quê? Nas primeiras 24 horas de um AVC isquêmico, ou seja, isquêmico é aquele É o que de não entupir, sangrou. é o que entope. Entope, é aquele lá que vai lá, faltou sangue, obstruiu. Você tem que deixar uma pressão alta. Porque se você baixa, já não está chegando Já sangue. não está chegando sangue. Tá a área de penumbra, que é uma área importantíssima, que é a área que vai recuperar, que é os neurônios estão ali indecisos. Você tira como é o nome? A ação, o fluxo, você vai fazer o quê?
Aí, menos sangue vai chegar. Menos sangue vai e chegar mais e aquela área não vai... Vai começar a necrosar. Exatamente. Um termo assim, então, assim, morre o neurônio. Então, assim, AVC chegou, tomografia. Sem tomografia, eu não posso baixar a pressão, eu não posso fazer nada para o paciente. Entendeu? E se for hemorrágico? Agora, se for hemorrágico, você baixar a pressão, aí não tem problema, tem que baixar. Aí você baixa também segundo aqueles critérios de pressão alta, que também não pode, né, baixar de uma hora para outra. Então tem que baixar também com os limites, respeitando aqueles limites. Mas você tem que baixar. Já o isquêmico, o AVC hemorrágico, nas primeiras 6 horas, o risco de ressangramento é muito grande. Então você tem que baixar. No AVC isquêmico, a pressão até de 220 por 120, olha lá, quando você suporta deixar um paciente. Agora, você não pode deixar esse paciente, gente, com 220 e 120 em casa. Você tem que deixar esse paciente com 220 e 120 internado, monitorizado. Acompanhando, né? Acompanhando, porque se essa pressão aumentar, eu tenho que intervir. Não com medicação oral, pelo amor de Deus. Com medicação venosa. Eu já vi casos. Eu tenho até uma pessoa que me ligou uma vez. A minha pressão tá. Eu disse, não, tomei meu comprimido hoje mesmo. Tem que ter bom senso. Porque não pode fazer consenso orienta. Porque você pode também causar um dano para o seu cérebro. Então, a pressão de 220 por 120 é permissível no AVC isquêmico nas primeiras 24 horas. Então, fazer medicação nesse momento não é usual, não é mandatório. Então, não medique o paciente sem que tenha uma imagem. A imagem é que vai nortear você. Aí é que vai dizer, olha... Aqui é isquêmico, aqui é hemorrágico. Então, a isquêmico eu tenho mais cautela em baixar a pressão, aqui eu não vou ter cautela em baixar a pressão. Ou seja, é uma patologia que eu tenho aí 2 frentes para poder trabalhar, né? Exato. Então, assim, chega o paciente de um déficit, deve ser isquêmico ou hemorrágico? Primeira pergunta. Então, como é que eu vou tratar? Eu não posso tratar. Vai variar de um para o outro. Vai variar de um para o outro. Outra coisa, o paciente com 4 horas e meia de um AVC, ele pode fazer uma medicação que a gente usa o trombolítico para reverter. Então, deixa como fosse para dissolver aquele coágulo no AVC isquêmico. Então, hoje a gente tem unidade de AVC, o estado de AVC. E o Hospital Arthur Ramos, acho que a Santa Casa também, em Maceió. Aqui a gente não tem nenhum serviço de AVC. Tem esse serviço onde o paciente chegando até 4 horas e meia, preenchendo os requisitos, se faz trombolítico, se faz trombectomia. E a chance de reverter o déficit... melhora nesses casos? Ai, amigo, quando dá certo, é a coisa mais bonita do mundo. A pessoa volta... O paciente não é de imediato, mas o paciente tem uma recuperação melhor do que se não fizer o trombolítico. Se não fizer. É muito bonito quando o paciente tem um benefício. Assim, eu já vi casos... No início da minha residência, realmente, quando eu trombolizava, eu ficava meio assustada, porque esse negócio vai dissolver. Esse negócio, não sei não. Quando você vai fazendo e você vai vendo... Vendo a segurança, o serviço você vai olhando, você vê que... E outra coisa... uma equipe preparada, entendeu? Porque não tem como você perder tempo. As meninas falaram uma coisa certa. Tempo é cérebro, tempo é coração. Então, não deve existir a filosofia de que amanhã a gente vai atrás. Gente, é uma coisa que você não pode. Hoje eu falo muito na questão da importância, né, do treinamento dessas equipes. A educação permanente ela tem um auxílio muito grande e se deve cada vez mais ir atrás disso, porque cada minuto que a gente perde, você vê, uma parada também é 10% da sobrevida. Pois é, minha gente. Eu digo assim, gente, a gente tem que pensar até eu penso em mim. Quando eu vou fazer alguma coisa, pode acontecer comigo. Então, assim, se eu tenho alguma coisa que funciona, vai funcionar para mim e vai funcionar para todo mundo. Isso é o pensamento. Entendeu? Porque assim, eu não tô livre de acontecer isso comigo. Com certeza. Ninguém está livre. Então, se eu tenho um serviço que funciona, se eu precisar, ou alguém da minha família, ou algum amigo precisar, vai ser bem atendido e vai ter a chance de ter uma resposta melhor do que aquele que ainda vai procurar um serviço. Vai rodar não sei aonde. Até conseguir tudo isso, já perdeu tempo. Doutora, você falou que o profissional não pode fazer muito sem uma imagem. Não pode fazer nada. A imagem é o exame que você quer saber? Isso. A tomografia. Qual é o exame? Agora,
Como é que está o nosso chão, o nosso setor aqui, Não em está virtude preparado. de tanta importância desse caso? Nós não temos É isso. lamentável, né? Nós não temos o hospital regional, que é a porta para todas, ele não tem como fazer imagem no momento agudo. O paciente geralmente é medicado e mandado para casa. O que poderia fazer para melhorar? Então, a gente teria que montar um serviço para AVC. Tem que Esse contou, aí teria que ter ou a disponibilidade da tomografia nos casos agudos. No caso agudo, a gente teria que ter um local de referência onde pudesse ser realizada essa tomografia, o paciente pudesse definir o tipo de AVC que ele tem, internado, monitorizados, né? Porque a gente sabe que o controle de fatores de risco no período agudo é extremamente importante. Então, o paciente teria que, por exemplo, você não vai liberar um paciente com pressão de 220 por 120. Mas esse paciente tem que estar internado, monitorizado, porque se essa pressão aumentar, ele vai precisar de medicação. Então, a gente contorna a situação, faz a medicação. E a glicemia tem que ser monitorizada, colesterol tem que ser, tudo tem que estar alinhado. Nesses casos do hemorrágico, aí vai para cirurgia, alguns casos, ou Então, consegue? esses pacientes que são hemorrágicos, nas primeiras 24 horas, ele tem que fazer uma tomografia e repetir essa tomografia para ver a evolução. Ah, se aumentou Se até a hemorragia. aumentou a hemorragia ou não. Se ele tiver mantendo estabilidade, etc., é só controle pressórico. Entendi. E depois que passa o período de risco, ele é liberado para casa com as orientações para cuidar de quê? Da pressão. Da pressão. Então, E geralmente vem o cigarro junto, né? Do cigarro. quais são, então, esses fatores que vocês falaram, né? Obesidade, Cigarros, sedentarismo, diabetes, dislipidemia, que seria colesterol, e pressão alta. E doenças cardioembólicas, porque tem muito AVC que que é do coração e que sai lá, vai lá para cima. Exato. Mas a pressão alta ainda, a gente pelos estudos consegue ver que a metade dos casos de AVC ainda é por conta da pressão alta e que a nossa população é muito frequente, né? Por conta dos mais hábitos que a gente tem, daí, tanto de alimentação como da falta de exercício físico, e aí mostra a importância. E aí outra coisa também, que como a gente estava falando, que dependendo da área que a gente lesar o cérebro, né? No caso ficar ou sem o sangue, ou tenha Com uma hemorragia. hemorragia. E aí cada pessoa vai ter uma dificuldade diferente, porque o nosso cérebro, cada área tem uma função específica. E aí a gente sabe que 30% dos AVCs acontece na nossa área economicamente ativa, tipo, na nossa idade economicamente ativa. E isso termina influenciando o estado emocional da pessoa. E aí a gente percebe que 1/3 das pessoas que têm AVC terminam desenvolvendo depressão, que é outra doença extremamente delicada e importante. E aí a gente vê como uma coisa está atrelada à outra. Porque quando você começa a lidar com limitações, aí você acorda para a vida, né? Aí você vai querer voltar ao tempo e querer fazer exercício que você fazia, cuidar da pressão que você não cuidou. E aí você percebe que às vezes você perdeu esse timing, né? Porque você está no em cima, já está com a limitação, já está na cadeira de roda, já está deitado, dependente de outras pessoas. E o impacto que isso traz para a família, né? Porque a gente tem que ver que muita gente não tem condições financeiras, não tem como manter uma estrutura adequada para cuidar de uma pessoa acamada, às vezes em idade que é de econômica. Então, a pessoa fica em casa acamada, a família tem que trabalhar. E ao mesmo tempo cuidar. Pois é. Gera uma coisa... Então, aí vem outra coisa, porque a pessoa que está acamada, ela precisa de estar se mobilizando, estar no seu, né, fazendo tudo. Eu tive uma paciente que morreu, gente, com osteomielite. Por quê? Porque ela acamada, não se mobilizava. A família trabalhava, ela passava o dia sozinha dentro de casa. Acamada. A menina tinha 23 anos, para mim foi a pior perda que pôde ter para mim, de trauma. Eu nunca vou esquecer na minha vida quando ela deu entrada no pronto-socorro, com uma escara enorme, com uma infecção séptica grave e morreu por conta de que ela não tinha estrutura. A família, ela tinha uma filha de 2 anos, já era criada por outra pessoa. A família não tinha que trabalhar. Então, assim, não tem como culpar a família também, entendeu? Infelizmente, são aqueles casos, né, que aí envolve todo um processo, né?
social, um processo de acompanhamento. Temos evoluído muito nisso, né? Até aqui a gente tem algumas coisas como reabilitação. Gente, reabilitação, eu imploro para os meus pacientes. Acreditem, faça a diferença. Melhora. Reabilitação é tudo que existe para melhora do voltam ainda a prognóstico. caminhar. Sim. Principalmente esses pacientes que fazem as coisas nos primeiros 6 meses. Porque tem muita gente que diz assim, ó, eu não vou andar mesmo, não vou, vai que acaba Não, mas e aquela área de penumbra? E a área de penumbra? E a área que pode ser salva? Onde é que ela que tá? poderia reverter um bocado de Que coisa. melhorar. E aquela área? Tá entendendo? Cadê? Então, o que é que a reabilitação faz com isso? A reabilitação melhora, assim, uma coisa extraordinária. Eu acredito, eu sou apaixonada por reabilitação. Então, assim, eu fico muito triste quando os pacientes, eles não se envolvem com reabilitação. E nem os familiares se incomodam. E não incentiva. Já vi muita gente dizendo, não vou levar não, que isso aí Vai não fazer não mais vai fazer ano. mais. Já vi. Exatamente. E esse é o pior erro. Rafa, Falando nessa questão de reabilitação, teve um caso bem interessante. Semana passada a gente estava na UFAL fazendo justamente, né, uma campanha falando com os alunos sobre a importância da prevenção do AVC. E aí chegou uma menina pra gente relatando o caso da avó dela, que teve AVC e assim, graças a Deus foi identificado logo cedo e foi feito todo o tratamento. E depois dessa parte hospitalar, né, ela começou a fazer essa reabilitação com a fisioterapia. Só que essa menina falou pra gente que, devido às condições financeiras, não conseguiu fazer a fisioterapia, todas aquelas sessões que eram necessárias. Mas aí, essa menina e uma irmã dela, né, no caso 2 netas da paciente que teve AVC, aprenderam, foram na internet, pesquisaram como era que fazia reabilitação, estimularam a avó e hoje, assim, ela fala que a avó não tá 100%, mas recuperou muito, voltou a falar, voltou a andar. Tá entendendo? Assim, eu geralmente falo o seguinte, se não tem condições, habilite os familiares para fazer isso. Porque também não é só lá no local. Porque às vezes também aquela hora, você tem que ter uma extensão. Você sabe que reabilitação no Brasil, infelizmente, não é uma coisa que seja de interesse manter. O governo não prioriza isso, né? Infelizmente é muito gasto. Então você vê esses grandes centros de reabilitação, eu trabalhei na ACD em São Paulo, não tem incentivo mais para reabilitação, entendeu? Está se perdendo o incentivo desses grandes centros de reabilitação. Então, hoje em dia, são poucos os centros de reabilitação. O SARA, eu acho que é reabilitação. O SARA tem reabilitação e reabilitação muito boa. Então, assim, a fisioterapia neurológica não é a fisioterapia normal, entendeu, Jean? Tem que ter toda uma... tem que ter toda uma orientação. Na sua experiência, você conhece, assim, fora do Brasil, existem centros que têm resultado? Israel? Israel tem um centro de reabilitação, pelo menos na parte de esclerose múltipla, que é perfeito, assim, de tirar o chapéu para tudo. Então, assim, Vou saber. Esse programa é cultura também. Então, Israel tem um centro de reabilitação para doenças desmielinizantes, né? Que é impressionante, assim, é tudo, desde tipo reabilitação cognitiva até todos os potenciais de motor, essas coisas todas. Então, é um exemplo. Que coisa. E aí, meninas? Então, é importante a família ter atenção a isso, gente. Esse paciente, eu encaminhei ele para fazer fisioterapia de reabilitação para estabilidade. Ele tem uma lesão cerebelar. Infelizmente, a fisioterapeuta fez o favor de desestimular, dizer ele que não era necessário, que não tinha para quê, ele não tinha déficit de força. Eu digo, e não existe fisioterapia para estabilizar, né? Gente, se você não sabe, não é pecado, mas você tem que se informar. Isso faz parte de fisioterapia de reabilitação neurológica. Então, existe sim. Deixa eu mandar um alô aí para a turma que está conosco. O Genilson Mota entrou conosco, a Jussara Badiu. Parabéns, Beatriz e Rafaela, representando muito bem nosso projeto. Eu sou Jussara. Muito obrigado, Jean, pelo espaço. Suzana Oliveira, tá? O Arlisson Tenório, um abraço para você, querido Arlisson. A Messia da Silva, o Adriano Lima, o Edson Ferreira. Aqui conosco também a Neide Felicidade. Adriana Carla. Fala o seguinte: boa tarde a todos. Parabéns, Jean, pelo tema do programa, assim como também da profissional médica convidada.
onde estão sendo passadas informações muito importantes para o conhecimento da população. Um abraço, Adriano, para você, sempre nos acompanha conosco. Denivaldo Menezes, um abraço para você. Denivaldo, Janos Vital também conosco aí. Todos aí que acompanham o nosso querido Papo de Saúde. Né? Meninas, o que vocês iam falar? Ficaram aí. A gente viu que falar de AVC é um assunto muito delicado, né? Envolve vários vieses, mas no meio de toda essa história existe uma notícia que é animadora. 90% dos AVCs eles podem ser prevenidos. Então, aí vamos falar agora o tempo que nos resta da prevenção, né? Prevenção. Quem está em casa quer saber como é que eu faço para não ter esse negócio, né? isso. E aí? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida de modo geral, né? Tá, vamos lá, qualidade de vida. O que a gente poderia elencar aí no rol dessas, como é que você diz, etapas aí, Metas, pra gente falar, né? essas metas, esses objetivos para ter qualidade de vida? Acho que a princípio a gente tem que investir na nossa saúde, né? E aí a partir de quê? Da nossa alimentação, porque muitos dos nossos, tanto a diabetes como a hipertensão que vai estar atrelada aos fatores de risco para o AVC, estão muito ligados ao que a gente come. E aí a gente lembra sempre que a gente hoje numa ação brincava muito com os meninos do que é que eles gostavam de comer. E tudo que eles gostavam de comer eram fatores de risco para ter um AVC. Então acho que a gente precisava. Não precisou nem né? não precisou Hambúrguer, nem- coxinha. Não precisou fazer Pizza. nem fazer uma pesquisa muito. Foi. E é Só na assim. pergunta o menino já deu logo. E aí a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação e também a questão da prática de exercício físico, que a gente às vezes, não consegue, e a gente sempre... Mas você precisa reservar um tempo para a sua saúde, no caso 3 vezes por semana, no mínimo meia hora. Isso é fundamental para a gente conseguir reverter, né? Que é como a gente falava, um dos AVCs é o AVC isquêmico, a gente até brinca, a gente tem uma garrafa PET que a gente simula como se fosse uma artéria por onde o sangue passa. E aí a gente tem uma artéria, no caso, como se fosse normal, que o sangue passa livremente. E aí no outro a gente tem uma artéria obstruída, para eles perceberem A diferença. que é a nossa obstrução é justamente aquela gordurinha que a gente vai acumulando durante os anos. E sem falar que quando a gente já nasce produzindo gordura, né? Então, assim, quando você nasce, as células gordurosas são as primeiras a ser produzidas. Então, você tem que fazer a limitação, porque a gente já produz naturalmente, né? E a medicação, gente, para o colesterol, para controle de doenças, para dislipidemia, para hipertensão, elas são fundamentais. Não é só aquele negócio de você usar, minha pressão tá alta agora, vou tomar agora. Não, isso é medicação de uso contínuo, né? Que muitas pessoas acham assim que a gente só tem que tomar a medicação quando a pressão estiver alta. Mas ela tá boa, doutora, eu posso parar a medicação? Não, ela não tá boa porque... Aí aquela questão que a gente chama a atenção de fazer o controle, Dos fatores de risco. Dos fatores de risco e buscar também o acompanhamento, né? É. Do seu médico, porque muitas vezes a gente só vai quando tá doente. Porque, assim, a gente tem que ver, né, os fatores de risco continuamente. São doenças que você tem que estar controlando. Então, uma vez a um ano, se é uma pessoa que tem controlado, Tudo certinho, vai fazer uma vez para ver como é que estão as taxas. E outra coisa, gente, se você toma remédio para diabetes, não permite você comer açúcar, né? Porque as pessoas têm essa crença, né? Tomo remédio, então eu vou comer. O remédio é para dizer... Esse remédio não presta. O remédio, muitas vezes, nesse caso, é para me permitir fazer o que eu não deveria. Não é assim. Eu até posso, mas para não deveria. cortar o efeito, a glicose, né? Do Não açúcar. é assim, ou a gente assume que tem uma doença crônica e assume que a gente tem que tratar, que a gente já teve o período de lua de mel da vida, que podia comer tudo, que podia fazer de tudo e não tinha efeitos, a partir de um certo momento, quando você vê que tem aquilo, você tem que assumir. Eu tenho dislipidemia desde 18 anos. Meu colesterol é um absurdo. Infelizmente, não como nada que possa causar isso. Mas a minha família me deixou de herança. O que é que eu vou fazer? Né? Não tem pra onde correr. Eu tenho que tomar remédio, tenho que fazer. Não comer, eu já não como porque eu não gosto. Então, graças a Deus, é da minha índole, eu não gosto de comida gordurosa. Mas a minha herança é muito forte. Então, eu tenho que tratar. A primeira vez que eu vi, eu nem acreditei. Eu disse, isso deve estar errado. Nunca gostei de coxinha, desse negócio de pastel, dessas coisas assim, hambúrguer, minha gente, eu comer uma coisa dessa, é uma coisa de 4 ou 5 anos e olhe lá, porque não me apetece.
Aí é onde entram os fatores genéticos. É genético. E como é que o meu colesterol tá dessa altura? Deve ter de laboratório aqui. Aí eu só vim acreditar depois de uns 2 anos. A minha irmã também fez. Aí a família toda. Aí ela também, eu disse, eu acho que é coisa que não é erro não. Acho que a gente não está muito bem mesmo. Pô, rapaz, que coisa boa ter vocês aqui. Meninas, e aí, esse projeto, fala um pouquinho mais, que eu quero entender esse negócio. É um projeto de extensão da UFAL. Isso, na verdade, Como é que surgiu isso? o projeto veio dos Estados Unidos, que ele veio como Think First, que é pense primeiro. E aí a Sociedade de Neurologia achou interessante esse projeto e resolveu adaptar para o Brasil. E aí com a adaptação veio como Pense Bem. E aí o projeto se desenvolve, tem um representante do Pense Bem em cada município, isso da sociedade brasileira mesmo. Certo. E aí buscando fazer a prevenção do AVC e do TCE. Ele trabalha nessas duas frentes de prevenção. E aí a gente, Maceió, tem o Pense Bem também como projeto de extensão. E eles, junto da sociedade, fazem um trabalho belíssimo lá em Maceió. E aí a gente ficou conhecendo, e disse, por que não trazer para Arapiraca? Se a gente tem uma cidade que tem um número muito grande, a gente precisa... Os dois, né? E TCE, então, são dos maiores do Brasil. Você não... A gente precisa fazer algo por nossa cidade. A gente, como universitários, né, de medicina, daqui da região, a gente disse, não, precisamos fazer algo por essa realidade. E aí surgiu a proposta do Pense Bem. Disse, vamos desenvolver aqui o Pense Bem. Somos em 9, com a professora Jussara, nossa coordenadora, e o professor Carlos. E aí a gente trabalha justamente na prevenção do TCE como do AVC, porque a gente percebe que muita gente não conhece, não sabe o que causa, não sabe o que fazer quando... achei uma pessoa que reconheci que ela está tendo um AVC, mas eu vou levar para onde? E aí a gente busca sanar essas dúvidas. E aí sempre visando, desde o pequeno ao grande, a gente brinca assim, porque a gente vai tanto com crianças na escola, como a gente vai com adultos, idosos. Hoje a gente já foi com o UBS, a gente já fez ação numa empresa particular para a gente tentar fazer com que a população conheça a doença, porque uma das formas de prevenir é conhecer. Então a gente precisa fazer com que ela conheça. Realmente, quanto mais a gente caminhar nesse projeto, muita gente vai ganhar. Você não acha que falar muito, a gente tá falando, não tá resolvendo, mas não falar. Na realidade, falar é um meio das pessoas, algumas pessoas agora estão escutando. Isso, né? Com certeza. A gente está diluindo a ideia, está diluindo informação para algumas pessoas que vão propagar para outras pessoas. E essa é a importância de se falar, de se alertar, de disseminar a ideia, porque a partir do momento que a gente cria um pontinho de informação, a gente não está criando só um, a gente está criando um multiplicador. Né? Eu lembro de uma pesquisa que foi feita lá num país europeu, tá? Que era fizeram mais de 10 anos para entender como é que se diminuía o uso de álcool e de droga lá. Chegaram em 2 conclusões. Interessantíssimo. Uma, o papel, tá entendendo? Esse papel educacional, principalmente da família, né? E a família teria que ter todo esse acervo de conhecimento para poder atuar junto dos filhos. E outra atividade física que era para poder melhorar. E reduziu muito. E hoje é um modelo que está se propagando por toda a Europa. Gente, a atividade física hoje em dia, eu sempre falo isso para os pacientes, é a única medicação e o único tratamento eficaz para a evolução de uma doença de Alzheimer. Para você ter ideia, ou seja, se o paciente que tenha um histórico de Alzheimer ou que se ele faz atividade física regular, a redução da evolução da doença é melhor do que até mesmo medicação. Então, assim, aí você investir em atividade física hoje em dia é a forma de você sair de vários problemas de saúde no futuro. Eu acho isso aí uma coisa muito importante e trago, infelizmente trouxe esse ano e retrato mais uma vez aqui. O nosso estado é um dos que menos as pessoas fazem atividade física. Isso numa pesquisa que foi feita. Então, olha que coisa interessante, né? Então precisamos cada vez mais que as pessoas... E olha que melhorou muito, viu? Hoje nós temos mais pessoas... Mas depende também. Às vezes a atividade física é escape, né? Não é nem uma necessidade para a saúde, é um escape. Então, às vezes... Melhoramos por um lado, mas tem que ver o outro. Tem que refinar, assim. É necessário a frequência na atividade física. Sim. A frequência é mais importante, né? Porque se você faz isoladamente,
Não curto muito efeito não, né? Porque tem umas atividades físicas que eu conheço muito bem, que eu era bom arapiraquense, né? Que é aquela assim, só o joguinho do final de semana, né? Aí depois do joguinho... Vamos fazer a festa. Não, tem que ser regular. Uma Tá vez difícil com regular. é pior até, né? Essa do final de semana do que você fazer uma coisa regular. É complicado. Pessoal, olha, papo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, tá? A presença de vocês. Tá chegando o nosso tempo. A gente vai se despedir aí da turma da rede social também. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Genivaldo Rocha, valeu Jean, a Mônica, o Alexandre Henrique, o Glauco Viana Lopes, o Ramon Isidoro, a Joselma Maria, a Renata Vitória lá da Unimed, um abraço, Cícero Souza, parabéns Jean, acho que deve estar lá em Giraldo Prussiano, Josiano Vital, todos vocês que nos acompanham, tá? Eu vou ficar ainda com vocês aqui. E elas vão falar aqui mais um pouco das ações que elas têm, né? Peço, pessoal, quem quiser ir nos acompanhar no YouTube, tá? Essa entrevista de hoje fica lá no YouTube do Dr. Jean Rafael. Para quem tiver mais tarde aí, quiser acessar, ver com mais calma, também está no YouTube.